Olá! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. E Magna Ivone do canal Bordando Histórias está aqui mais uma vez para te trazer uma história, mas desta vez eu trago uma história de forma diferente. Recentemente eu conheci as bonecas feitas com palhas de milho. E isso me remeteu a um lugar muito distante de quando eu era criança, que eu brincava com as bonecas de milho no fundo do quintal da Casa Azul. E isso me lembrou também de um trabalho que eu desenvolvi com as crianças no final do semestre passado, com as festas juninas. E vou te contar esse processo como se deu e depois a história vai chegar também. Então é assim, antes da gente trabalhar a festa junina com as crianças, a gente precisa saber o que as crianças sabem da festa junina. O que elas lembram dela. A gente faz tipo uma sondagem com as crianças, conhecimentos prévios. Então foi assim, finalzinho de maio, começo de junho, eu fiz uma roda com as crianças, uma roda de conversa, para saber o que as crianças estavam pensando da nossa festa junina, do que elas lembravam, o que era a festa junina para elas, qual o significado. Aí eu fui trazendo as perguntas e as crianças foram respondendo, até que a gente chegou ali, nas comidas típicas da festa junina. Aí uma criança falou assim: ai, mas que vontade de comer cuscuz. Aquilo ali foi um disparador para a gente trabalhar a nossa festa junina. Aproveitei o gancho e perguntei então para as crianças: mas do que é feito o cuscuz? Alguém sabe? Aí eles entreolharam um para o outro e disseram assim. Várias respostas foram chegando. Aí um disse assim: mas o cuscuz quem faz é a minha avó. A minha mãe não sabe fazer cuscuz não. Eu acho que o cuscuz é feito de... Será que o cuscuz é feito de farinha de trigo? Aí teve uma criança que disse: não, o cuscuz é feito do milho. Será que é do milho mesmo? Mas antes disso, o milho precisa virar fubá. Vocês sabiam que o milho, para virar fubá, ele vem de lá do pé do milho? E o pé do milho lembra a boneca do milho. Aí uma criança perguntou para mim: mas professora, o que é boneca de milho? Falei: pois bem, eu vou trazer agora uma história para vocês e contar o que é a boneca de milho. Fui lá na minha infância e trouxe uma história que eu mesma criei para poder trazer isso de uma forma lúdica para as crianças poderem entender o que é a boneca do milho. E boneca de milho também lembra lagarta. E essa história que chegou começa assim. Era uma vez uma lagarta que vivia lá no quintal da Casa Azul. Coitada daquela lagarta, ela vivia de um lado para o outro, assustada, porque quando não era bicada pelas galinhas, ela corria o risco de ser também engolida por algum passarinho. Então ela vivia, coitadinha, de um lado para o outro, procurando um esconderijo. Assim, sabe as crianças quando gostam de se esconder em um lugar, tipo caixa, cabana, embaixo da mesa, quando vocês gostam de esconder? Pois bem, a lagarta também gosta de esconder, ela queria se esconder. Então ela estava passeando ali pelo quintal da Casa Azul. Foi quando ela viu pé de milho, aquela árvore comprida, que lá no alto tem um pendão. E ela diz: mas eu vou escalar o pé de milho, e é agora. E a lagarta
danada, de danada aquela lagarta. Começou a subir bem devagarzinho, passinhos de lagarta, né, gente? Ali, pelo caule do pé de milho. E foi subindo devagar, subindo, subindo, subindo. Mas lá em cima ela encontrou as folhas do pé de milho. E ela brincou, foi de um lado, foi para o outro. Mas ela queria mesmo era ir lá para o alto. E ela foi devagar, foi subindo e foi, e foi, e foi. Chegou lá em cima no pendão, ela se agarrou e abraçou com o pendão. Ah, que gostoso estar aqui no alto. Eu quero ver qual que é a galinha que vai vir me bicar. Mas eu tenho que ficar esperta com os passarinhos. E ela ficou ali, balançando de um lado para o outro, bem grudadinha no pendão do pé de milho. Mas acontece, crianças, que começou a ventar. E foi aquela ventania que as palhas dançavam para lá e para cá. As folhas do pé de milho balançavam para lá, para cá. E a lagarta começou a ficar com medo. E ela grudou, mas ela grudou tanto no pendão que ficou até assustada. Ai, e agora esse vento, será que ele vai me derrubar? Mas ela grudou forte, mas acontece que o vento ventou muito mais para lá e muito mais para cá, até que ela foi arremessada e caiu. Sabe onde ela caiu? Vou te contar. Ela caiu no cabelo da boneca de milho. E ela grudou tão grudadinho ali naquele cabelo. As perninhas foi grudando assim, as patinhas foi grudando no cabelo da boneca de milho. Grudou, grudou. E ela foi subindo, escalando, escalando devagarzinho. Até que ela chegou no topo da espiga de milho. E ela disse, acho que eu vou entrar por aqui. E entrou. Você acredita? Ela entrou ali. E quando ela entrou, ela desceu e grudou nos grãozinhos de milho. E ela disse, ai, que lugarzinho gostoso e quentinho. E ainda tem grão de milho para eu comer. E ali ela ficou. E é por isso que quando a gente descasca o milho, costuma ter lá no alto uma lagarta. E quando eu estava fazendo essa atividade com as crianças, eu levei várias espigas de milho. E eu estava contando a história, descascando o milho. E quando finalmente as crianças ficaram muito surpresas, porque lá no alto daquela espiga tinha uma lagarta. Uma lagarta danada, de danada. Tanto que uma criança falou assim, eu sou uma lagarta porque eu gosto de milho. Uma lagarta muito lagarteira porque eu amo comer milho. Isso mesmo que a criança falou. E foi aquela alegria e todo mundo queria experimentar descascar o milho. Mas a atividade não ficou só aí. A gente também fez o delicioso cuscuz. Eu fiz a preparação na minha casa e levei, mas eu fiz uma outra preparação junto com as crianças, para poder as crianças se apropriarem deste de fazer o cuscuz, de colocar a mão na massa. E eles fizeram aquilo com tanta vontade, com tanto querer, que foi bacana demais. Tivemos também milho assado, milho cozido e ainda tivemos, gente, pipoca feita na panela de pressão lá na fogueira. E o milho assado foi feito na fogueira também com as crianças. Daí vieram os bolos de milho e outras coisas mais, várias delícias que nós fizemos, que nós aproveitamos esse momento dessa festa cultural cheia de significado para as crianças. E agora eu te pergunto,
por que que essa atividade foi tão significativa para as crianças? Você aí sabe me responder? Eu agradeço a sua atenção, que ficou até esse finalzinho aqui para a gente poder conversar e eu te contar dessa proposta. E aqui estão as bonecas de milho que as crianças fizeram. E foi tanta coisa que nasceu daí, desse trabalho com as crianças, que até hoje eles se lembram daquele cuscuz. Muito obrigada e até uma próxima vez. Eita, eita, que coisa genial! Vovó tem um pé de milho lá no fundo do quintal. Eita, eita, que coisa genial! Vovó tem um pé de milho lá no fundo.